Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à Tria, o nosso programa onde a gente fala sobre saúde mental. Aqui a nossa intenção é trazer um pouco mais essa integração corpo, mente e espírito, para que a gente possa aumentar a cada dia o nosso bem-estar interno e externo. E hoje eu trouxe para conversar com a gente a Carolina Pi de Castro. A Carol é terapeuta ocupacional, também terapeuta familiar, mestre em reabilitação e inclusão e também proprietária da clínica Joy. Carol, é um prazer imenso ter você aqui. O prazer é todo meu. Principalmente para falar desse tema tão complexo e tão importante que vem entrando nas nossas famílias de uma forma até assustadora, que é o autismo. Surpreendente isso, porque anos atrás praticamente não se ouvia falar, e agora, né, a gente ouve com muita frequência dentro das escolas, nas famílias. Então acho que é bem relevante a gente trocar algumas ideias sobre o autismo, e já disparo para ti o seguinte: eu tenho essa dúvida, a gente nasce autista, a gente desenvolve? Eu me lembro de ter estudado em algum momento na graduação de psicologia que talvez tivesse algo associado aos cuidados maternos, à primeira infância, o afeto, causando muitas vezes culpa nos pais em relação a isso. Então nós vamos esclarecer todas as dúvidas sobre esse tema. Vamos poder falar bastante, assim, vamos fazer 7 anos, né, que a Joy existe, então, né, e nesses 7 anos muitas coisas mudaram nessa trajetória do autismo, né, e um deles, por exemplo, é a questão da idade que esse diagnóstico está acontecendo, a percepção que as pessoas estão tendo sobre crianças com autismo, e quando eu falo crianças, né, é hoje a minha área, né? Então, assim, hoje a Joy, ela trabalha 100% com crianças de 1 ano e 10 a 6 anos. E aí, no ano passado, a gente montou o Enjoy, que é uma casa terapêutica, para daí, então, a gente poder atender adolescentes, né? Então, é um projeto que ainda está iniciando, né? Porque em cada fase, vamos botar assim, de vida, né, de uma pessoa com autismo, eles vão ter demandas, habilidades e desafios diferentes, né? Então, hoje, assim, o meu chão mesmo é mais infantil, né? E aí, a gente vai falar um pouquinho mais lá pra frente sobre a questão de como os adultos estão se descobrindo autistas e estão tendo seus diagnósticos de autismo também, né? Mas a gente percebe que cada ano que passa isso está mudando, tanto quanto a questão de conscientização e percepção da sociedade em geral, né, como de médicos e profissionais da saúde, né? Então, pegando o gancho, né, quando tu falas da questão até mesmo de, bom, a gente nasce autista, a gente fica autista, a gente, né, como é que surge esse autismo, né? Então, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, assim, o que é isso? A criança nasce com este transtorno, então ela nasce com o autismo, que está ligada à questão mesmo de funcionamento cerebral diferente, quando a gente está comparando com pessoas neurotípicas, que a gente chama, que são pessoas que não têm autismo ou que não têm algum outro diagnóstico, tá? Então, dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, um deles é o autismo. Assim como o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é também um transtorno do neurodesenvolvimento. A deficiência intelectual, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Né? Transtornos de aprendizagem também estão dentro dos transtornos de neurodesenvolvimento. Então, a pessoa já nasce com autismo, já nasce com TDAH, então ela já nasce com esses transtornos do neurodesenvolvimento. O que acontece é que nem sempre esses sinais, esses sintomas, eles são perceptíveis quando bebê, né, ou quando muito jovem, né? Então, assim, e eu vou trazer uma realidade muito, assim, da clínica durante esses quase 7 anos, né?
Eu fiz por muitos anos a avaliação, né, da triagem do desenvolvimento. Sim. Então, assim, grande parte dos nossos clientes e pacientes hoje passaram por mim. Então, eu conversei, e hoje, mesmo os que não passam, a gente conversa muito com os pais, né? Então, assim, as mães chegavam e diziam, ai, Carol, desde bebê eu notava que alguma coisa não estava fechando, assim, né? Não estava de acordo com aquilo que geralmente se espera de um bebê, porque eu já tive um outro, então foi completamente diferente. E isso começou a me chamar a atenção. Só que aí eu comentava algumas coisas, quando ele tá mamando, ele não me olha, ele não gosta de ficar no colo, ele é um bebê muito parado, ele não sorri, né, depois de alguns meses. Ele não presta atenção nos barulhos, então ele não segue o barulho, né? Depois de 6 meses, por exemplo, né? Então, assim, as mães percebiam, elas não tinham essa noção de idade, né? Do que o bebê teria que estar fazendo naquele momento, mas elas percebiam que alguma coisa estava diferente. Só que aí vem a primeira questão, né? Tipo, não, isso é coisa da tua cabeça, né? Sim. Então, assim, isso, olha, a gente... Quase 100% das mães trazem esse relato de que elas percebiam algo e que as outras pessoas tudo diziam que era coisa da cabeça delas. É aquela coisa, não, cada criança tem o seu tempo. Daqui a pouco começa a falar, daqui a pouco começa a andar, daqui a pouco começa a sorrir. E aí é muito importante de poder pegar esse gancho, porque quando a gente diz que cada criança tem o seu tempo, sim, cada criança tem o seu tempo. Mas, a gente tem um mas aí, né? Ela tem uma janela de desenvolvimento neurológico, de maturação neurológica, que aquele desenvolvimento tem que acontecer, né? Então, assim, hoje, quando a gente diz que cada criança tem o seu tempo, a gente tem que respeitar essa maturação neurológica, mas a gente tem que acompanhar para que isso realmente não comece a atrasar tanto que vai começar a atrasar todo o resto das habilidades, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Então, a gente vai poder falar um pouquinho melhor sobre esses atrasos, né, ali na frente, mas, sim, é importante que se fique acompanhando esse atraso que não aconteceu dentro daquela janela esperada, né? Então, a gente sempre indica que possa estar buscando uma orientação, buscando uma avaliação, para ver o que dá para ser feito, né? E a questão da mãe, né, que tu trouxe ali, tinha a teoria ali, né, da mãe geladeira, que era, né, que se usava alguns anos atrás, que dizia, não, então toda criança que nasce com autismo é porque a mãe, o vínculo com essa mãe, ele não foi suficientemente afetivo, né, na questão afetiva, de carinho, de atenção, de nutrição, né, que é o que é hoje... a questão da mãe, a nutrição em todos os sentidos, né? Não somente alimentar, né? Então, e isso foi uma questão que, claro, hoje já faz anos que isso já não se fala mais, né? Porque hoje já conseguiram entender que o autismo, ele vem de acontece por uma alteração multifatorial aí, né? Então, a gente tem a genética alterada e já se descobriram centenas de genes associados ao autismo. E a gente tem questões ambientais também, né? Então, assim, infecções durante a gestação, idade, principalmente hoje paterna, uso de drogas, né? Então, a gente tem questões que contribuem também para a questão do da criança já nascer com esse transtorno do neurodesenvolvimento. Tem como fazer algum tipo de prevenção quando o casal opta por uma gravidez, uma gestação? Hoje existem, né, muitas avaliações genéticas, né? Então, assim, tanto é que várias crianças com autismo fazem, depois de uma certa idade, testes genéticos para ver, então, informações sobre esse diagnóstico e até mesmo daqui a pouco para poder confirmar, porque como a gente tem várias comorbidades que podem vir junto com o autismo, e comorbidades significa o quê? São doenças, questões associadas ao autismo, né? Muitas vezes tem síndromes associadas, então o teste genético ele é muito bom para tu poder identificar uma coisa da outra, né? Mas assim, hoje o diagnóstico, né, ele é clínico. Isso quer dizer o quê?
que é através da observação dessa junção de sinais e sintomas que a pessoa apresenta, então, para poder fechar um diagnóstico, né? Então, hoje, assim, tô suspeitando que tem autismo, vamos fazer algum teste, algum exame, né? Não existe. Não se faz isso, tá? Mas existem exames genéticos específicos para isso. Mas hoje, dentro do diagnóstico, sim, não se é utilizado. Sim. E aí tem escalas avaliativas, né? Que são muito utilizadas para poder, então, se chegar num diagnóstico, fechar um critério diagnóstico, né? Avaliação neuropsicológica. Então, tem testes e ferramentas que unem todos esses sintomas para poder, então, fechar um diagnóstico. Mas, Carol, eu como mãe, tu poderia me dar algumas dicas de como observar o bebê, como sinais de alerta, que poderia vir a ser um autismo desde cedo? Tem como essa mãe já está observando alguns sinais? Então, antes de eu chegar nesses sinais, eu quero dizer assim, bom, o que é o autismo realmente, né? Então, assim, o autismo, para ele poder fechar um diagnóstico, ele vai ter que estar relacionado a sinais e sintomas que estejam relacionados à dificuldade de comunicação social e de interesses restritos e comportamentos estereotipados. Que é isso, né? Então, assim, que estão ligados a esses sinais, certo, que geralmente as mães costumam perceber, né? Certo. Então, assim, vou botar mais ou menos em ordem, tá? O que aquelas mães começam a observar. Então, primeiro, assim, como eu já citei antes, a questão do contato visual, né? Então, assim, o bebê tá lá mamando. Às vezes não olha, assim como pode olhar, tá? Então, assim, mas quando tu percebe, não tá me olhando. É um bebê quietinho. É um bebê que não gosta de colo. Ele prefere estar no berço. Aí daqui a pouco ele vai crescendo, né? É aquela criança que chega ali por volta de 10 meses, por aí, 1 ano, ela ainda não tá dando tchauzinho e não tá tirando beijo, né? E não sorri? Muitas vezes não sorri, o sorriso social que a gente fala, né? A criança já sorri com 6 meses, ela já tá sorrindo, né? Sim, ou antes. 3 meses. Então, assim, entre 3 e 6 meses, né? Isso começa a acontecer. E aí, é aquela coisa, bom, cada criança tem seu tempo, mas sim, isso é o... Sim, né? Então, com 6, ela tá sorrindo já, certo, né? Ele não sorri ou sorri menos? Aí é que tá. Quando a gente fala em espectro, a gente tá falando em intensidade. E uma variabilidade de sintomas. Essa criança, ela pode sorrir, ela pode fazer o contato visual contigo, ela pode apresentar vários sintomas desses que a gente está falando, mas numa intensidade menor. E aí são os casos mais leves, né? Nível 1, que a gente chama hoje, que são os que mais demoram para ser diagnosticados. Porque são aqueles sintomas muito, que nem eu digo, escorregadios. Certo. Porque eles são sutis e daqui a pouco parece que apresenta, parece que daqui a pouco não apresenta. Então, são esses diagnósticos que acabam sendo mais tardios, certo, justamente por essa dificuldade de poder concretizar realmente todos esses sintomas, e ele, né, pode apresentar mais um, menos o outro. Exatamente. Então, assim, não, mas ele não é autista porque ele faz contato visual. Isso não diz nada, né? Porque tem alguns pais que se agarram a isso. Não, o autista não faz contato visual, meu filho faz, então ele não é autista. Não quer dizer. Porque ele pode fazer um contato visual. Né? Então, assim, mas a gente está falando de intensidade e de um conjunto de sintomas. Certo. Por isso que a gente não pode se apegar somente a um sintoma, né? O autista não gosta de que toquem nele, ele adora ser tocado. Pode ser. Pode ser que ele goste. Pode ser que ele goste de colo. Exatamente. Mas ele não vai gostar de outra... Ele não vai gostar ou não vai conseguir... Ou vai apresentar um atraso ou uma dificuldade em outras questões, sim, né? Então, por isso que ele quando a gente está falando em diagnóstico, a gente está falando de uma variabilidade, a gente está falando do espectro, de uma variabilidade de sinais, de sintomas e de intensidade deles. Certo. Depois, por exemplo, além da questão visual, a não responder pelo nome. Então, os pais chamam e a criança não olha. Então, com 1 ano de idade, mais ou menos, ela já está te respondendo, ela já está olhando.
né? Então, se a Josi tiver 1 ano e Josi, a Josi vai olhar para onde está sendo chamada, né? Então, geralmente, isso, né, é um dos sinais também que é visto. O atraso de fala, geralmente, é aí, né? Então, atraso de fala e o não atender pelo nome são os 2 principais sintomas, assim, que os pais percebem que tem alguma coisa que não está acontecendo, né? A fala já deveria iniciar ali, no 1 ano. Isso, então assim, com 1 ano, mais ou menos, a criança já consegue falar um papai, uma mamãe, né? Mais ou menos ali por 1 ano e meio, a criança vai ter, em média, umas 20 palavras no seu vocabulário, né? Para ela poder, então, chegar com 2 anos, já fazendo frases simples, juntando 2 palavras. Então, ela já consegue se comunicar, ela já consegue pedir o que ela quer. Ela já consegue também, com 2 anos, executar ordens, pedidos simples, né? Então, me entrega a mamadeira. Ela vai, ele te entrega a mamadeira, né? Então, ela sabe o que fazer quando tu pede algo simples para ela, né? Porque isso depois vai refinando, né? Com ordens mais complexas. Então, são essas questões, fala e nome. Então, assim, com 3 anos, a criança ela já tá contando historinha. Ela já tem um vocabulário muito maior. Com 3 anos, assim, é um salto muito grande na comunicação verbal, né? E quando a gente tá falando em comunicação, a gente tem que lembrar que tem os aspectos não verbais também. Porque a nossa comunicação, ela não é somente verbal. Ela tem a parte de comunicação não verbal, que o que é isso, né? A criança, o contato visual é o apontar é outro. Então, uma das coisas que a gente trabalha muito em terapia é ensinar a criança a apontar. Por quê? Porque ela é uma das primeiras habilidades comunicativas que a criança tem que desenvolver, né? Então, assim, e tanto para habilidade comunicativa como para compartilhar atenção. Né? E o que é isso? É a criança poder olhar o cachorro lá do outro lado da rua, apontar para ele e dizer au, au. E aí ele tá te mostrando aquilo, né? Então, assim, isso é uma atenção compartilhada, onde a gente junta 2 pessoas para poderem ver, compartilhar uma mesma coisa que uma tá mostrando para outra, né? Aí o pai ou a mãe vai lá, Joãozinho, olha lá o cachorro e aponta. Então, ele vai olhar pro teu dedo, onde é que tu tá apontando, e segue com o olhar, né? Então, isso é uma capacidade do início de qualquer comunicação, né? Então, a gente tem que ensinar o apontar para a criança poder, então, entender que ela tem que se comunicar, né? E o apontar inicia mais ou menos em que fase? O apontar inicia ali por volta dos... Muito cedo eles já apontam, né? Para aquilo que querem, às vezes antes de começar a falar. Sim, isso aí. Por volta dos 8 meses, mais ou né? menos 10 meses. Bem cedinho, isso aí. Né? Por isso que a comunicação não verbal, ela vem antes da verbal. Entendi. Né? Então, ele começa a apontar para depois ele poder pedir, né? E aí, tem a questão toda, depois, conforme vai crescendo, de poder identificar as expressões faciais. De poder identificar os movimentos do corpo enquanto a gente conversa, porque enquanto a gente está conversando, eu tô mexendo minhas mãos, eu tô mexendo a minha cabeça. Isso não acontece com a criança autista? Tem muita dificuldade. Então, assim, a questão da alteração da comunicação social é poder fazer isso, é poder juntar os aspectos não verbais com os verbais. Sim, e então, fazer a leitura do conjunto. Exatamente. E aí, tanto é que, por exemplo, quando já as crianças maiores, os adolescentes, eles têm dificuldade de poder entender a parte da comunicação da linguagem, da fala, que ela não é, que ela é figurativa. Subjetiva. Né? Exatamente. Então, assim, hoje tá chovendo canivete. Sim. Eles não conseguem entender que é muita água, que é muita chuva, né? Então, isso faz parte da comunicação. Uma comunicação mais concreta, né? Exata, extremamente concreta. Sim, né? Eu observei. Isso aí. Eu tenho uma questão. O que interfere na questão afetiva? Porque como a criança não expressa, não olha, supõe-se que ela não sinta. Ela pode sentir o afeto pela mãe, mesmo que não é
ela não expresse no corpo, Sim. Carol, acho que essa é uma dor muito grande que eu Sim. observo na fala das mães, né? A minha não conecta comigo, não sente, não me ama, não. Como funciona essa parte mais afetiva? Olha, Difícil de responder também, mas... Mas assim, eu vou te dizer que os autistas, eles costumam ser muito afetivos. Eles só não sabem como expressar isso, né? Então, assim, depois que eles vão se desenvolvendo, né? Tu pega aquela criança que ela não costuma olhar pra mãe, que ela não quer o colo da mãe, que ela quer se virar tudo sozinha, porque, né, às vezes os pais dizem, não, ele é super independente com 2 anos, ele faz tudo sozinho, né? Então, tipo assim, por um lado, isso é ótimo, mas só que pelo lado de habilidades que ele vai ter que desenvolver ali na frente, isso é muito ruim, porque, assim, é uma criança que não fala pra poder pedir, que não aponta pra poder mostrar o que quer, porque ela faz tudo sozinha, ela tenta fazer sozinha. Então, assim, se ela quer uma bolacha que tá na parte de cima do armário, por exemplo, ela não vai apontar e pedir a bolacha. Então, ela vai ali, ela vai botar uma cadeira, ela vai subir em cima da pia, ela vai abrir o armário e vai pegar. Então, se ela deixou de se comunicar, que é um dos desafios do autista, a comunicação. Então, eles vão criando subterfúgios pra poder... utilizar aquilo que eles sabem fazer, que eles têm, né? E deixando aquilo que eles têm mais dificuldade, que é aquela questão da comunicação, para trás. Vão usando as habilidades Exatamente. que têm. Então, essa independência, ela é ótima para uma coisa, mas muito ruim para outras, que é, por exemplo, o desenvolvimento da comunicação. Das relações em si. Isso aí. E aí, tudo isso a gente vai somando. Então, conforme eu vou desenvolvendo essa criança, eu vou desenvolvendo uma habilidade de ela expressar, mas não que ela não tenha Exatamente. Isso é muito importante de falar. Porque sim, Josi, depois que uma criança ela chega para terapia, o desenvolvimento dela como é que eu vou te dizer? Ela vai ganhando muita coisa, né? Porque, assim, até os 5 anos ali, a gente tem 2 podas neurais, né? Que a gente chama. Que é quando o cérebro vai fazer uma limpeza dos neurônios que estão ali, que não aprenderam nada. Então, aqueles neurônios, eles são retirados, vamos botar assim, né? Do nosso cérebro. Que lindo, poda. Nós temos algumas podas neurais ao longo da vida. Mas as 2 principais que acontecem num curto espaço de tempo é na infância. Então, por isso que algumas crianças, por exemplo, ali em torno de 3 anos, perdem algumas habilidades porque teve a primeira poda. E nessa limpeza, vamos botar assim, de neurônios, foram neurônios que já tinham aprendido alguma coisa. E aí, nos 5 anos, a gente tem a segunda poda neural. Então, assim, pode ser que ele perca algumas coisas também, como não, tá? Isso não é regra. Mas por que a gente fala, né, que o melhor momento de poder começar uma intervenção, uma estimulação com uma criança, seja por qualquer motivo, é o mais precoce possível. Por quê? Porque a gente aproveita o maior número de neurônio para a gente poder ensinar eles. Entendo. A gente ensina aqueles neurônios a poderem guardar uma habilidade. Então, é quando se aprende mais rápido, com menos repetição, e que a criança tem essa facilidade de guardar. Por isso que conforme a gente vai envelhecendo, né, a gente vai demorando um pouco mais para poder aprender as coisas, a poder memorizar, a poder transformar aquilo realmente numa habilidade que a gente não precisa pensar, que ela vire automática, né? Porque a gente já tem neurônios que estão muito especializados em algumas coisas, a gente não tem neurônio, assim, tipo, sobrando pra poder ensinar. Muitas podas. Exatamente, porque na adolescência a gente vai ter outra poda. Então, assim, a gente vai diminuindo o número. Fora as podas criadas, do tipo batidas, drogas. Sim, né? com certeza. Fora essas podas. Aquelas que a gente mesmo provoca. E por isso que hoje a gente diz, o diagnóstico, ele deve ser o mais precoce possível. E assim, eu não tenho diagnóstico. Não precisa ter diagnóstico. A intervenção precoce ela é fundamental. Porque assim, ele tá com 2 anos e meio, ele ainda não fala, mas assim, o doutor pediu para esperar até os 3, para depois, se até os 3 ele não estiver falando, a gente procurar uma intervenção. Sim.
Sim. ele já tem um atraso de Sim, fala aí, sim. né? Então, ele não precisa ter o diagnóstico de autismo, de apraxia, de, enfim, do que seja, Sim, pode para ser poder outra coisa. começar uma fono. Então, o ideal seria daqui a pouquinho faz uma avaliação na dúvida. Exatamente. Né? Mesmo que não Exatamente. venha a ter, mesmo que só confirme que está tudo bem. Exatamente. Mas, Carol, qual seria, assim, o mais precoce possível dentro do quadro para a gente já começar a identificar esses sinais? Desde quando tu consegue? Olha, naqueles casos mais... hoje se diz assim, bom, tu consegue identificar o autismo já com menos de 1 ano de idade, com alguns meses, porque são aqueles sinais, né? Só que aí tu não tem como fechar um diagnóstico já ali, né? Preciso, né? Mas tu já tá identificando que aqueles sinais já estão muito presentes. Se eu perceber esses sinais, tá? Ali nos 6, 8 meses. Já Provavelmente poderia... tu não vai ter um diagnóstico ainda. Não, tudo bem, mas eu já poderia iniciar uma intervenção? Ou a gente espera mais um pouquinho para confirmar o diagnóstico? Olha, com 1 ano e meio hoje seria um momento que eu considero ideal. Porque, até 1 ano e meio. Porque aí tu já juntou várias questões que realmente, bom, ele não tá falando nem papai nem mamãe, que deveria ter começado ali num ano. Ele ainda não fala 20 palavrinhas ali com 1 ano e meio. Então, assim, bom, realmente eu já tô com alguns atrasos aí. Então, juntei com o bebê ali que não tava fazendo contato visual. Então, tu tem sintomas mais palpáveis e concretos, vamos botar assim, né? Mas aí o meu bebê, ele já tá com 8 meses, com 10 meses, com 1 ano, mas ele ainda não tá fazendo contato visual. Procura uma avaliação. Porque pode ser até que ele tenha outras questões. Até uma questão de deficiência visual, né? Que já pode ser estimulado desde com cedo, certeza, né, com certeza. Então, ok, quando tu tem menos de 1 ano, tu já pode apresentar sinais visíveis. E é importante, dependendo da intensidade disso, já poder procurar uma avaliação adequada para poder ou ficar com a consciência mais tranquila, ou poder começar a investigar algumas possíveis motivos. Sim, porque a gente não tem somente autismo coisas, nisso, né? Agora, essa realidade a gente está falando, mas ela não é fácil de ser enfrentada, né, Carol? Porque a gente vê muitos pais negando isso por muito tempo, porque não é por mal, mas claro que é não. muito sofrido, doloroso, muito né? doloroso ter que olhar para o meu filho e aceitar que ele não é tudo aquilo que eu imaginei, né? Minha expectativa. Porque hoje, dentro de questões emocionais, né? O que a gente faz? Quando a gente engravida, a gente cria uma expectativa em volta dos em torno dos nossos filhos, né? Antes mesmo deles nascerem, a gente já tem meio que aquilo tudo programado, assim, né? Meu filho vai fazer isso, meu filho vai fazer aquilo, ele vai ser assim, ele vai ser assado. E aí, quando nasce uma criança com deficiência, não precisa ser somente com autismo, né? Mas com deficiência, porque hoje o autismo ele é considerado uma deficiência, tá? Tu tem que passar por um processo de luto aí, que é a desconstrução de tudo aquilo que tu idealizou para realmente poder enxergar o teu filho como ele é. E isso é um desafio grande. O desafio da aceitação. Exatamente. É um processo muito complicado para a família toda. Então, assim, o que hoje dentro da realidade da clínica Joy, né? A gente percebe que a grande maioria das mães são as primeiras que começam a fazer movimentos de busca de avaliação, de diagnóstico, de terapia, de chegar numa aceitação mais rápido do que o homem. A maioria dos nossos pais, né, eles demoram um pouco mais, porque eles acham, não, isso aí é besteira, isso aí ele vai se desenvolver, ele vai aprender. Eu também demorei um pouco para falar, né? Então, assim, eles começam a achar subterfúgios para poder justificar, né? Então, eles justificam mais por mais tempo. Então, assim, a gente tem hoje pacientes que têm 10 anos, já com diagnóstico há 5, e que esses pais, eles ainda não entenderam que os filhos têm autismo. Então, assim, cada um tem um tempo emocional aí, né? De aceitação, e a partir do momento que tu aceita, tu contribui. E tu vai atrás. Porque, geralmente, se aquele pai, ele não acredita que o filho dele tem autismo e que aquela criança ele vai se desenvolver, ele não vai fazer aquilo que é preciso
para que ela se desenvolva, porque ele já na cabeça dele, ela vai se desenvolver. Ele não vai levar nem para diagnóstico para não confirmar a verdade. E muitas vezes, mas isso já tem diagnóstico, só que eles acham que não é... Não, ele não vai levar para avaliação. Ou não acredita no diagnóstico. Exatamente. Então, assim, desconfiam do diagnóstico. Sim, estão achando pelo em ovo. Então, né? Então, assim... Uma negação bem mais... Exatamente. Estão na fase de uma negação ainda, né? E essa fase da negação, às vezes, ela dura muitos anos. Só que representa muito tempo perdido para E aí sobrecarrega a mãe, porque é a mãe que pega junto e vamos lá, porque a mãe é que fica muito mais tempo geralmente com a criança, né? Que ela presencia essas dificuldades muito mais rotineiras, tá na rotina dela, né? E então, por isso que geralmente são as mães as que começam nesse processo mais cedo de poder aceitar, entender. Tem mães assim que, ok, eu vou... tudo que o meu filho precisa fazer, nós vamos fazer. E durante esse processo de luto, ela já tá fazendo, ela já tá buscando. Sim. E vamos lá, né? Assim como tem aquelas famílias assim que esperam um pouco mais pra realmente a coisa estar decretada. E aí, assim, ó, eu digo... que aquela família que esperou, ela vai entrar e ela vai precisar de ajuda quando a criança entrar no primeiro ano da escola. Maior. Porque aí a demanda, ela muda muito e a criança, ela tem que ter aquelas habilidades todas básicas para ela poder dar um salto no primeiro ano da escola. Então, assim, entrou no primeiro ano escolar, geralmente, para quem ainda... não tá, vai ser o tipo assim, bom, agora a ficha vai ter que cair, porque... Sim. Alguma coisa tem, né? Tu percebe que esse acolhimento, ele precisa vir tanto para a criança quanto para a família? Com certeza, porque é uma criança que ela não é vista realmente como ela é, né? Então, assim, a expectativa, os pais ainda continuam com muita expectativa para aquela criança, tanto de cobrança, quanto de olhar, quanto de, né? Ela não é vista. Ela não é vista, exatamente. Sim, e é perceptível, é nítido quando isso acontece. Quando os pais não enxergam os filhos que eles têm, realmente. E é muito triste, né? Porque a gente, como profissionais da área, precisamos olhar para esse contexto familiar e fazer esse acolhimento do todo porque acaba sendo um transtorno do todo. Exatamente. Né? Eu sempre digo que as doenças, os transtornos, eles vêm para a família, eles não vêm só para a criança. Exatamente. Então, tem que cuidar dessa família para que ela sirva numa rede de apoio suficientemente forte para amparar essa criança e dar as condições de desenvolvimento no maior nível possível. E aí entra de como é que a gente vai conduzindo isso, né? Porque, então, aqueles pais que estão mais resistentes, ok, tô levando pra terapia, mas eu continuo muito resistente ainda a tudo que é falado, a tudo que é orientado, a tudo que é, né, sugerido, a gente tem que lidar e manejar esses pais de uma maneira diferente, porque eles também têm que ser acolhidos. Então, a gente acaba acolhendo cada um dentro das suas necessidades, porque a gente sabe que uma hora esse tempo vai chegar. E acolhendo dentro das necessidades de cada fase do luto. Exatamente. Porque assim como tem a negação, tem a fase da raiva, da revolta, de às vezes não conseguir olhar para aquela criança. E pro próprio terapeuta. Pro terapeuta, para si mesmo, porque aí, né, eu não fui bom o suficiente. E depois culpa deve vir muito e até que vem a tristeza propriamente dita, é feito o luto. E aí a pessoa se resgata. Então, saber olhar, né, e acolher todas essas fases. Exatamente. Porque a pessoa vai passar por ela também conforme vai dando conta. Né? E a gente sempre, assim, a gente tem muito olhar, né, de cuidar de quem cuida, né? Mas isso ainda é uma cultura, vamos colocar assim aqui no nosso país, muito, muito pouco falada. Porque aí, então, assim... esses pais, eles precisam ter um suporte emocional. Porque os desafios são inúmeros. Eu diria tanto quanto a criança. Exatamente. Porque, assim, conforme vai mudando a fase do desenvolvimento, os desafios vão mudando. E, então, assim, como é que eu vou te dizer? Não existe uma criança estar bem sem os seus pais estarem bem também.
Então, assim, a criança ela é o reflexo do pai e da mãe e do ambiente que ela tá inserida. Então, assim, os pais dizem pra mim, não, mas eu vou gastar todo o meu dinheiro somente com ele. Assim, não adianta tu fazer isso. Tu tem que tirar, sim, um dinheiro, né? A questão que ele tá trazendo é a questão do dinheiro. Então, assim, tu tem que tirar um dinheiro, um valor, pra poder investir em ti, porque o fulano não vai ficar bem a partir do momento que tu não estiver bem. Independente de transtorno ou não. Exatamente. Porque eles podem pensar que a criança não tem essa capacidade de percepção por causa do transtorno. E não, né? E não da questão relacional entre pai, mãe e filhos, né? Porque penso que a sensibilidade da criança, a intuição, ela continua tendo. Ela é né? extremamente aguçada. A gente que vem também da constelação, da sistêmica, a gente sabe que as relações também acontecem pela conexão, de uma forma ou de outra, pelo próprio campo informacional. Exatamente. Então, assim, uma dica que a gente sempre dá, pais, cuidem de vocês primeiro, porque os filhos de vocês vão ser reflexo de quem vocês são e daquilo que vocês conseguem dar. Então, a gente tem que inverter o papel, né? Não é começar pela criança e, se der, a gente vai pros pais. Não, é começar pelos pais para depois ir pra criança. Porque a gente consegue garantir que aquela criança, que aquela família, ela vai estar melhor amparada e mais funcional. Sim, e mais feliz. Exatamente, que o resultado de tudo isso é felicidade, é conexão, é desenvolvimento, né? O meu filho diz assim, que os pais deveriam saber que o que deixa os filhos mais felizes é verem eles bem. Exato. Né? E quando a gente percebe que os pais não estão bem, a gente não se permite ficar bem. Exatamente. Também. Em todas as idades. Exatamente. Inclusive adultos. Os pais idosos, da mesma coisa. Exatamente. A gente sofre pela dor deles, né? Exatamente. Só que isso hoje, é que nem eu te disse, a gente não tem uma cultura de poder falar disso. A gente pega aquela questão, a doença, e a gente olha somente para a doença. E hoje muito tá mudando. Hoje as coisas estão mudando, graças a Deus. Porque estão vendo que hoje somente olhar para a doença e medicar não tá dando certo. E, Carol, muito pelo contrário, muitas vezes a sociedade também acaba julgando esses pais, né? Julgando e não tá na pele, né? Exatamente. Então, assim, os desafios, né, que se tem, até para ir num shopping, né? A gente recebe, assim, tipo, os pais dizem, tem gente que muda o lado do corredor porque vê que o meu filho, ele é um pouco diferente. Que ele tá fazendo movimentos repetitivos, que ele tá fazendo barulho. Exatamente. Até dentro da família. Muitos casos, gente, a gente tem, assim, de que a família não aceita. Ou que a família, que os avós acham que é problema de criação, que foi mal criado. Não convidam para aniversários. A gente tem inúmeros casos. Então, assim, da própria família não conseguir acolher aqueles pais e a criança. Rejeição. Isso aí. Então, assim, bom, mudou a família, mudou completamente a realidade. A gente tem hoje realidades, assim, infinitas, né? Que dá pra gente passar aqui um dia inteiro falando de coisas, assim, que estão ligadas à questão familiar, à questão social, dessa questão do olhar da deficiência, o olhar nem somente da deficiência, mas daquela pessoa ou daquela criança que não está dentro de um padrão esperado. Sim. É só um funcionamento diferente. Exatamente. Muita clareza, ajuda muito, né? Carol, fala um pouquinho sobre esses níveis de autismo. Hoje que deve ser bem diferente um do outro, a resposta da criança. Hoje a gente tem o autismo, ele é classificado em 3 níveis, né, de acordo com o nível de suporte que ele precisa ter. Então a gente tem o nível 1, que seria o antigo autista leve, né, que se falava, que vai ser aquela criança que vai precisar de pouco suporte. Então ela vai precisar de intervenção, ela vai conseguir se desenvolver, ela vai ter poucas dificuldades nesse desenvolvimento ou em adquirir algumas habilidades, então ela vai precisar de pouco suporte. Ela consegue ter uma vida de trabalho? Sim. Tanto é que hoje, grande parte dos autistas que estão se diagnosticando com TEA, eles estão casados, eles têm... E eles acabam se diagnosticando quando nasce o filho com autismo. Muitos deles percebem que eles podem ter autismo porque eles diagnosticaram o filho.
E então eles trabalham, eles têm família, né? Eles têm uma vida independente. Só que são aqueles adultos que sempre se sentiram um pouco deslocados, um pouco diferentes, muito tímidos, muito recatados. Enfim, né? Menos sociáveis. Exatamente. Então, assim, aí tu vai fazer um diagnóstico deles, né, agora. E aí, tipo assim, bom, explica, vamos botar assim, eles se sentem mais... Tipo assim, meu Deus, agora explica de por que eu sempre tive essa dificuldade. Por que foi sempre tão difícil pra mim fazer uma coisa que pra muitas pessoas é tão natural. Dá um alívio, né? Exatamente, dá um alívio de tu ter esse diagnóstico. Sim. E a gente teve, inclusive, um caso que desconfiaram que a avó da criança tinha autismo. Porque, assim, ele foi um menino com 2 anos e pouquinho, foi diagnosticado com autismo. E ela assim, Carol, tu acredita que agora eu tô entendendo que a minha avó... Era a bisavó dele, então. Que a minha avó, ela é autista. E a gente nunca entendeu por que ela fez algumas coisas, por que ela reagia de algumas maneiras. E a gente não entendia por que ela fazia isso. Sim. Agora eu consigo entender nitidamente que ela é autista. Então, assim, a avó dela já com 80 e lá vai, né? Tipo... Tu vê só. E às vezes era julgada, né? Exatamente. Então, ele é genético, passa. Isso, e assim como a gente tem a questão genética que tu passa, ela pode ser criada também, né? Então, esses genes, eles podem vir de pais que não tenham vamos botar assim, essa predisposição na sua genética, mas aí juntou com outra, aí, né, sai o diagnóstico. E aí, então, depois a gente tem o nível 2, né, de suporte, que seria o autismo moderado, né, de algum tempo. Então, ele vai precisar de mais suporte, né, comparado com o nível 1. Então, ele vai ter, então, consequentemente, mais atrasos, mais dificuldade para poder desenvolver essas habilidades. E a gente tem, então, o autista de nível 3, que é o antigo autista severo. Então, esse sim, ele vai precisar de um suporte praticamente, né, aí total, né, para poder, então, trabalhar suas aquisições de habilidades, poder ter um suporte nas atividades de vida diária, né. Então, é aquela criança que precisa de um suporte aí, maior, quase total, assim, no seu desenvolvimento, né. E aí, claro, pode ser que chegue um momento em que ele vá poder passar para um nível 2. Tudo depende da intervenção que foi feita, dessa qualidade de intervenção, o que foi feito para ele poder desenvolver essas habilidades, para ele poder ser o mais independente possível. Então, ele pode diminuir esse nível de suporte, né? Mas tudo vai depender também da questão neurológica, né? Sim, e também se tem outros transtornos vinculados que pode acontecer. Daqui a pouco a deficiência intelectual aí nesse de nível 3, ele se faz mais presente, né? Então, aí a gente já está falando de uma deficiência intelectual onde já vai te dificultar essa aprendizagem, né? Carol, na tua opinião, que fator nós teríamos pelo crescente número de autismos? Isso é uma coisa que todo mundo fala, né? Porque foi surpreendente, ou a gente não olhava para isso, como você mesmo falou, ou o que está acontecendo, né? Olha, hoje, né, tipo assim, bom, o diagnóstico, ele não é 100% bater o martelo, bom, é exclusivamente por causa disso, né? Então, assim, já se achou, então hoje já se sabe, sim, que tem questões genéticas envolvidas, que tem questões ambientais envolvidas, mas tu não consegue ainda dizer, não, é por causa disso, né? Não. E só que aí é que tá. E aí hoje se fala que se diagnostica muito melhor o autismo, né? Então, assim, hoje se atribui, a ciência, tá? Atribui a um maior aumento de números de casos por ter condições melhores de fazer um diagnóstico assertivo. Então, que, por exemplo, uma criança com deficiência intelectual, por exemplo, antigamente poderia estar com um diagnóstico de deficiência intelectual, mas ele ser autista, né? Então, são essas as questões relacionadas hoje a esse aumento de número. Não teria aumentado, teria só explícito, ele está mais explícito para agora. A ciência, sim. Poderia ter fatores químicos? O excesso de alumínio, o excesso de... Hoje não se tem comprovação de nada disso, tá? Mas assim, eu acredito, agora é uma opinião minha, né?
que ali na frente ainda vão descobrir questões relacionadas a isso. Porque, para mim, não é somente o aumento de diagnóstico, de conseguir fazer um diagnóstico correto, sabe? Porque eu trabalhei muitos anos, quase 10 anos, em APAES de diversas cidades. Então, assim, eram APAES com 400, 500, 600 crianças. E, então, assim, eu vi de tudo já na minha vida, assim, em termos de diagnósticos, raros, não raros. Eu vou te dizer que, juntando todos esses diagnósticos que poderiam estar errados e que fossem TEA e que não estavam diagnosticados como TEA, não daria tanto. Então, assim, tem alguma coisa que ainda a gente não descobriu. Esse número. Exatamente, né? Então, assim, botar só na questão de que está se diagnosticando melhor hoje, pra mim, né? E é uma opinião minha, não é somente isso. Não é. E a gente ainda tá caminhando, tem muita pesquisa sendo feita, né? A gente está descobrindo muita coisa. Então, assim, eu não duvido que se descubra algo relacionado à questão hoje. Mesmo, exatamente. Na nossa alimentação. Exatamente. Daqui a um pouco mais lá pra frente, sabe? Medicações. Com certeza. Ai, espero que a gente descubra. Porque a gente tá falando aí, né, Josi, de, assim... vamos botar ali, né, do desenvolvimento de uma criança ali durante os 3 primeiros meses de gestação, que todo o sistema nervoso dela está sendo formado, né? Então, assim, a partir do momento que a gente começa a colocar, vamos supor, patogênicos para dentro, que a mãe, né, através, vamos botar assim, de uma alimentação, ela tá ingerindo questões patogênicas, esse sistema nervoso, ele vai ser... impactado de alguma maneira. Com certeza. Mas a gente não sabe o quanto que daqui a pouco isso pode estar ligado ou não, Sim, né? Nem o quê. E nem o quê. Então, assim... Mas, então, por isso que eu acredito que daqui a um tempo, ainda daqui a uns anos ainda, vão começar a desconfiar ou chegar nesse momento, né? Sim. Porque tem que seguir uma lógica e ir descobrindo algumas coisas para poder chegar lá na frente, baseado em tudo que já se descobriu, né? Prevenir. Exatamente, exatamente. Hoje a gente já descobriu tanta coisa, depois de tantos anos que se tem, né? E se continua descobrindo coisas novas que a ciência não sabe, que a ciência nem imaginava. Então, assim, dentro do autismo, pode ser que isso aconteça também mais lá pra frente, né? Sim. Ai, teria tanta coisa ainda. Eu vou passar um pouquinho do tempo para te abordar um pouquinho. Quais são os principais desafios nos ciclos da infância, da adolescência, do adulto, tanto para a criança quanto para as famílias? Eu vejo assim que a questão dos principais desafios na infância primeiro é a família poder se adequar a essa dinâmica que na maioria das vezes tem muita terapia, tem medicação, tem a inserção na escola, né, que é outro desafio, né? Então, assim, é a questão da aprendizagem e de tudo que se tem que fazer para essa criança poder aprender e se desenvolver. Porque ali na primeira infância, o nosso desenvolvimento, ele é muito grande. Acontece muita coisa, né? Quando a gente compara com uma idade já de um adolescente, de um adulto, que tu só vai refinando aquilo, mas a base toda do desenvolvimento tá ali nos primeiros anos. Sim. Então, eu acho que aí é o maior desafio, né? É poder desenvolver uma base boa de desenvolvimento, de aprendizagem, para que essa criança consiga passar para um próximo ciclo e para que essa família consiga ir dando conta de uma forma mais leve dessa sobrecarga de estímulos de terapia, de rotina, né? Exige muito tempo. Exatamente, muito tempo, muita dedicação, né? Então, assim, as famílias hoje que são engajadas, né, na terapia, que seguem orientações, a gente vê que o resultado da criança, ele é bem diferente daquelas famílias que não conseguem seguir orientações, né? Depois a gente vai passando ali, a gente entra né, como eu citei ali no primeiro ano escolar, a gente vai ter outros desafios muito relacionados à questão da aprendizagem, do comportamento, né? Que sim, fica mais presente com a questão da escola, mas as terapias continuam, né? Mas não é as habilidades aí, o que já está sendo trabalhado já mudou, né?
E aí, quando a gente chega na adolescência, a gente vê que, assim, o maior desafio dos adolescentes é poder se sentir pertencentes a um grupo, né? Então, assim, hoje, quando eles estão na escola, o que eles costumam dizer? Eu não gosto de ficar conversando com meus colegas porque eles só conversam bobagem. Eles não querem conversar sobre avião. Então, assim, a gente tem pacientes que, como eles têm muito hiperfoco, então eles têm, assim, uma inteligência extremamente alta para aquilo que eles têm um hiperfoco, para aquilo que eles focam, que eles gostam. Então, assim, esse paciente, ele sabe falar tudo em mínimos detalhes de um funcionamento de um avião. E, então, assim, só que os colegas dele de 11 anos, de 12 anos, não querem falar sobre avião. Até porque eles não entendem de avião. Eles só sabem que em avião voa. Mas, assim, como é que é o motor do avião? Como é que é a engrenagem do avião? Como é que é o não sei o que do avião? Eles não sabem. Então, e é isso que eles querem conversar. Sobre o motor do avião, sobre a turbina do avião. Sei lá, tô usando termos aqui que eu nem sei se é isso mesmo, né, de avião. Mas o outro lado, sobre trens. Então, ele sabe absolutamente sobre todas as estações do mundo de trens, sobre os trilhos dos trens, sobre o tipo de trem, sobre não sei o que de trem. Então, assim, eles querem conversar sobre aquilo que eles conhecem e que eles gostam. Que é limitado. Exatamente. Então, assim, e aí, aquela conversa social sobre vários assuntos, eles já não conseguem acompanhar. Então, eles começam a não, vamos botar assim, a não se sentir pertencentes àquele grupo, por exemplo, de colegas, que só conversam bobagem. É exatamente isso que eles relatam. Eles só falam bobagem. Sim. Eu não consigo conversar com eles. Sim. E só que aí o que acontece? Tu não te sente pertencente, tu vê que tu é diferente, tu não consegue te encaixar, e aí vem depressão, vem ansiedade. Então, hoje na adolescência, tá muito ligado diagnósticos de depressão e transtornos de ansiedade. E agressividade, porque de alguma forma isso precisa sair. Pode vir. E aí o suicídio, né? Eles têm essa consciência de que sim, eles têm... Principalmente os leves, sim. Sim, tem essa consciência. Os nível 1, eles têm muito a questão da depressão, dos transtornos de ansiedade e do número de... Justamente por ter essa percepção exatamente, de que sim, eu sou diferente. Exatamente. Né? Então, assim, uma coisa que nos preocupa muito é a questão do número de suicídios nessa idade. É mesmo? Inclusive, né, gente, tá cada vez mais acontecendo e a gente fica sabendo de suicídios da mãe, por exemplo, quando ela não tem nenhum tipo de rede de suporte, que ela não tá casada, que ela não tem com quem contar, né? E que ela e o filho dela, e ela tendo que fazer tudo, né? Sustentar, trabalhar, levar o filho para as terapias, dar conta das necessidades dos filhos. Hoje está aumentando esse número, tá? De suicídios, inclusive materno. E às vezes a gente já tem casos aí que também já estamos começando a aumentar, de escutar falar da questão de que, infelizmente, o filho vai antes e depois ela. Sim. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que ser mais falado, tem que ser mais pensado e organizado para ver como que a gente dá um suporte para essa mãe que precisa de ajuda, ela não dá conta sozinha. Sim. Não tem como. Não tem como, não tem emocional que aguente, não tem financeiro que aguente, não tem energia que aguente, o físico. Então, assim, como que a gente pode auxiliar, né? Claro. Porque isso está crescendo cada vez mais. E aí, a fase adulta, geralmente, os desafios já vêm aí daquela questão que já vem trazendo a questão da adolescência ali, né? Mas quando a gente fala em nível 1, mas que ou estão casados, ou se não estão casados, estão trabalhando, ou moram ainda com a família e conseguem fazer algum tipo de atividade laboral, mas ainda precisa de um pouco de supervisão já no nível 2 ali. Então, assim, mas eles conseguem, de alguma maneira, né, estar inseridos na questão laboral e de família, né? E aí o nível 3, sim, que daí já é o severo, ele vai estar já com esse suporte, né, mais aumentado, necessitando do dia a dia, sim. Muito bem. Muito bom, Carol. Acho que foi muito esclarecedor te ouvir.
Aprendi muito contigo. Que bom. Espero que nossos ouvintes também possam levar alguma coisa de significativa, né? Se tem essa situação em casa ou conhecidos que também possam estar auxiliando nessa rede de apoio. E para quem tem criança pequena, que também fique observando, né? Eu acho, assim, Josi, que hoje a gente tem um papel de poder disseminar conhecimento, né? Seja ele de uma forma mais geral, como a gente está fazendo aqui, para que a pessoa possa visualizar algumas coisas, entender que quando às vezes ela está passando no shopping, aquela criança que está apresentando um comportamento um pouco diferente, ela tipo, pode ser que seja autista. E tá tudo bem. E tá tudo bem, assim como pode ser que não seja, mas antes do diagnóstico, eu sempre digo, nós enquanto seres humanos poder respeitar o outro da maneira que ele é. Como humano, exatamente, como irmão, como uma grande família que nós somos. Então, o meu olhar sempre foi para além do diagnóstico. Então, é para aquela pessoa que está na minha frente, que pode ser completamente diferente de mim, de ter necessidades diferentes de mim, e tá tudo certo. É a gente aceitar essas diferenças, porque muita fala, não, porque todo mundo é igual. Não, ninguém é igual. Ninguém é igual a ninguém, nem os gêmeos univitelinos são iguais. Então, assim... a questão tá aí da gente poder respeitar e tornar uma coisa da vida ser diferente. Sim. E ser respeitável, como parte, né? Exatamente. Cada um contribui com coisas diferentes e todos são importantes vamos botar assim, pro universo. Então, assim, que a gente possa acolher isso, né? Claro. E entender, né? E quem ficar, né? Quem quiser mais... quem tiver dúvidas, enfim, com relação ao autismo, eu sempre oriento assim, o que eu tô desconfiando? Quem é a primeira pessoa que eu procuro, né? Um neuropediatra. Porque é ele que vai poder fazer uma avaliação desse desenvolvimento e poder te dar né? Alguma direção do que procurar, né? Então, as especialidades que tu pode procurar depois para fazer uma avaliação, para tirar uma dúvida ou não. Eu tô com meu filho, eu tô desconfiando de que ele tá com atraso de fala. Então, tu pode procurar uma fono para fazer uma avaliação de fono, né? Então, assim, hoje tem muitos recursos e a gente atende muita pessoa que liga lá pra clínica também, eu tô com dúvida nisso, naquilo, que tu me orienta, né? Então, a gente sempre orienta, por mais que não seja nossos clientes, a gente sempre orienta, porque é o nosso papel também, né? De poder orientar essas pessoas, mesmo que não vão fazer atendimentos com a gente, mas elas precisam ter uma orientação do que começar a fazer, né? E a gente... se disponibiliza muito a fazer isso também. A gente está aberto, né? Com certeza. Para poder contribuir de alguma forma. Exatamente. Agradecemos muito. Carol, foi valiosíssimo o nosso encontro. E quem não conseguiu assistir todo o nosso programa, a gente vai publicar nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube. No YouTube você coloca Tria na Rede, aí você acessa todos os nossos programas. E também, logo abaixo, então, tem a descrição, né, e o currículo da Carol, fala sobre a clínica também, que você poderá entrar em contato para maiores dúvidas. Isso aí. Muito obrigada, Carol. Obrigada, então, a todos que puderam nos escutar, né? E como a Josi falou, a gente fica à disposição para o que precisarem, né? E tanto de dúvidas quanto, enfim, auxílio que precisarem, a gente está disponível. Muito obrigada. Um ótimo dia a todos e até a próxima. Grande beijo.